Deixa eu começar com uma situação que eu vejo se repetir todas as semanas. Alguém me manda uma mensagem ou deixa um comentário aqui no canal dizendo que já decidiu mudar para a Espanha, já está tudo pronto, já está decidido, já tem o visto encaminhado, o contrato assinado muitas vezes, e a única dúvida que resta é qual cidade escolher? E aí vem o nome de sempre, né? Madrid, Barcelona, às vezes Málaga ou Valência, mas de vez em quando aparece alguém que já pesquisou um pouquinho mais a fundo, que passou daquela fase do Instagram e foi um pouquinho mais atrás de números reais, de custo de vida real, de qualidade de vida de verdade. E essas pessoas, né, chegam com duas cidades que a maioria dos brasileiros nem considera: Saragoça e Valladolid, a maioria dos casos, hein? Saragoça ou Valladolid. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas duas cidades aí com profundidade, sem romantizar, como a gente sempre faz aqui no canal. Porque se tu tá planejando vir para a Espanha realmente, a se mudar com visto com família ou não, com visto de nômade ou com visto de residência não lucrativa, contrato de trabalho ou inclusive com patrimônio próprio, você merece uma análise que vai além. É uma cidade bonita com boa gastronomia. Qualquer cidade da Espanha tem boa gastronomia. Isso não te ajuda a decidir onde morar, tá? Então a gente vai entrar um pouquinho no que importa de verdade. Antes de começar a comparar essas duas cidades, eu preciso te dar um contexto, ok? Porque antes de a gente começar a falar de Saragoça ou Valladolid, a gente está falando de duas cidades que parecem similares à primeira vista. Vamos colocar assim. Mas elas têm personalidades completamente diferentes, tá? Saragoça fica na região de Aragón, né, que está no nordeste da Espanha, e é a quinta maior cidade do país em população, com cerca de 680 mil habitantes na cidade e quase 800 mil na área metropolitana. Fica exatamente no meio do caminho entre Madrid e Barcelona. São pouco menos de 300 quilômetros para cada lado, é praticamente no meio mesmo. Então pensa no que isso pode significar na prática, né? Tu mora numa cidade de um tamanho médio, com custo de vida bem abaixo das grandes capitais, e em menos de 2 horas de trem, de AVE, né, de trem de alta velocidade, tu tá no coração de Madrid. Ou, por outro lado, caminhando pela Barceloneta, por exemplo. E isso não é só um detalhe geográfico, isso é uma vantagem logística, principalmente, né? Já Valladolid fica em Castilha e León, que está no noroeste, ok? Tem cerca de 300 mil habitantes, vai prestando atenção aí, ok? Que é quase metade de Saragoça. É uma cidade universitária histórica e foi capital do Reino de Castilha. Isso já é uma coisa meio que histórica, né? Meio que histórica não, histórica totalmente. Isso foi no século XVI, faz muito tempo. Lá para aquela época do descobrimento para lá. E ela tem um centro histórico que para qualquer brasileiro parece sair de um livro medieval. E também tem uma identidade fortíssima, ok? É uma cidade que sabe muito bem o que é. Valladolid está a 190 km de Madrid para cima e 1 hora de trem, mais ou menos. Então é isso, são duas cidades completamente viáveis para quem quer vida real aqui na Espanha, mas com perfis diferentes, como eu falei antes, né? E é isso que a gente vai destrinchar agora, vamos colocar assim. Vamos começar pelo que todo mundo pergunta primeiro: custo de vida e moradia. E aqui as duas se saem muito bem comparadas às grandes capitais espanholas, mas existe uma diferença entre elas, que vale a pena a gente dar uma profundizada e entender esse negócio, como é que funciona. Em Saragoça, um apartamento de 2 quartos em um bairro central e bem localizado, ele vai estar custando aí hoje entre 700 e 950 euros aí, 950 euros aí para cima. 3 quartos, mais ou menos, ok? Já num bairro residencial bom, legal, pode botar aí 1.300. Eu não posso dar números exatos aqui porque tem muita variação, cada dia sobe. Não sei quando que vai começar a baixar isso, cada dia sobe mais, porque nas áreas nobres, por exemplo, eu vi aluguel de 2.800 euros. É quase o nível de Madrid, mais ou menos o nível de Madrid para Saragoça. Em Valladolid, os números são parecidos e às vezes um pouco menores do que em Saragoça, né? 2 quartos, numa boa localização aí, dá para conseguir por 700, 850 euros, ok? 3 quartos já vai subir mais um pouco, vai lá ficar em torno de 1.000 euros por mês, é um pouquinho mais barato que Saragoça, né? Mas também tem menos habitantes, menos oportunidades. E para compra, o metro quadrado vai variar mais ou menos nisso aí, né? 1.200, 1.700,
1.500 euros o metro quadrado. Principalmente nas pesquisas que eu fiz no Milanúncios e no Idealista, que é o site que eu uso para fazer esse tipo de comparação. E o resto do custo de vida, supermercado, transporte, saúde, lazer, é equivalente nas duas cidades, como em toda a Espanha. Isso daí é uma coisa que, inclusive, lá no meu guia, por sinal, está aqui na descrição, se tu precisar fazer o teu plano aí, planejar aqueles 12 meses antes da chegada, vou deixar o meu guia aqui na descrição, vai te ajudar muito. E lá eu tenho uma planilha, e vocês vão ver que nessa planilha os custos, com supermercado principalmente, não tem nenhuma variação, porque é igual, tanto na cidade como no interior, nas grandes redes de supermercado, lógico, né? Geralmente é o mesmo preço. Claro, lógico, se for comprar naquele mercadinho que é mais assim e tal, no 24 horas, o preço vai ser mais elevado sempre. Mas, em geral, grandes redes de supermercado, o custo de vida, a compra do mês ali é bem igualada em toda a Espanha. Mas, enfim, aqui a gente está falando de um padrão de vida confortável, né, por um custo mensal que, dependendo do teu perfil, pode ser radicalmente menor do que o que tu gasta hoje no Brasil, por exemplo. Agora deixa eu falar um pouquinho aqui da localização com mais profundidade, vamos colocar assim, porque isso impacta muito mais do que parece, né? Saragoça tem o que eu chamo de vantagem de posição estratégica. O trem de alta velocidade, o AVE, conecta Saragoça a Madrid em menos de 1h40 e a Barcelona em menos de 1h30. Barcelona é um pouquinho mais perto que Madrid, né? Tem também a conexão direta com Valência, com Bilbao, com a fronteira francesa. O aeroporto internacional de Saragoça opera voos regulares para várias cidades europeias, com conexões ampliadas, principalmente no verão, que é aquela época ali onde todo mundo pega férias, né? Ali os aeroportos, em geral, aqui na Europa, dão uma saturada boa, né? Para quem trabalha remotamente, mais precisa estar presente em reuniões físicas, algumas vezes, de vez em quando. Isso é algo que influencia muito, ok? Porque tu mora numa cidade tranquila e quando precisa de uma reunião em Madrid, é menos tempo de deslocamento do que muita gente em São Paulo leva para chegar no trabalho todo dia, por exemplo. Valladolid também tem trem de alta velocidade para Madrid e a viagem dura aí em torno de uns 55 minutos, mais ou menos. E é ainda mais rápido, né? Lógico, porque é mais perto. E isso é uma das suas grandes vantagens. Mas a conectividade para outros destinos é mais limitada. Para Barcelona, por exemplo, é preciso passar por Madrid ou pegar um voo com escala. O aeroporto de Valladolid opera voos domésticos somente, ok? E alguns destinos europeus. O leque é menor, obviamente, né? Vamos tocar num ponto aqui que todo mundo quer saber, que é o mercado de trabalho. Esse é um ponto que divide muitas pessoas, muitas opiniões, e aqui eu preciso ser honesto contigo. Se tu tá chegando com visto de nômade digital, por exemplo, ou residência não lucrativa, a tua renda não depende do mercado de trabalho local, né? Então essa análise é menos crítica para ti. Mas se tu vem com um contrato de trabalho, se tu tá pensando em empreender, ou se um dia pode precisar do mercado local, por exemplo, vale entender o que cada cidade oferece. Saragoça tem uma base industrial sólida, tá bom? É muito diferente de Valladolid nesse quesito. Tem fábrica de papel, tem a fábrica da Opel, que emprega milhares de pessoas diretamente, e mais ainda no entorno de fornecedores, né? Tem a logística, distribuição forte, justamente por causa da posição geográfica central. Tem polo de energia renovável em expansão, tem setor de tecnologia crescendo, ainda que menor que nas grandes capitais, e o salário médio em Saragoça fica aí em torno de 1.800, 2.000 euros, e para profissionais qualificados, engenheiros, médicos, setor da tecnologia, o teto sobe um pouquinho, tá bom? Isso geralmente é assim, né? Valladolid também tem indústria, tá? O polo automotivo é importante em Valladolid. Tem fábricas da Renault, né, com décadas de história na cidade. Tem setor alimentar e agroalimentar, bastante relevante. Tem universidade grande e ativa, né, o que cria um ecossistema de pesquisa e educação com oportunidades específicas. O nível salarial é parecido com Saragoça também, ok? Talvez ligeiramente inferior, em média, mas não de forma que mude equação para a maioria dos perfis, vamos colocar assim. E para nômades digitais, as duas funcionam muito bem.
internet boa, isso aí vai ter em quase todo canto da Espanha, né? Internet boa, infraestrutura de coworking presente nas duas cidades, custo de vida que deixa margem para trabalhar com conforto. Saragoça tem uma comunidade de nômades bastante grande, ok? E é um pouco mais movimentada. Mas Valladolid está crescendo também nesse sentido, assim como quase todas as cidades pequenas da Espanha, né, em geral. E falando em infraestrutura do dia a dia, o sistema de saúde público espanhol funciona nas duas, assim como toda a Espanha. Tá? Isso aí não tenho o que reclamar de lugar nenhum. As duas têm boa oferta de escola pública e Saragoça também tem uma universidade importante, ok? Com cursos em diversas áreas, para famílias com filhos em idade escolar. E as duas oferecem estrutura adequada, com colégios bem avaliados e possibilidade de integração progressiva para as crianças que chegam sem falar espanhol. Valladolid é uma cidade compacta o suficiente para que o carro não seja indispensável, e para famílias com crianças, Valladolid às vezes é até mais prática, exatamente por ser menor e mais concentrada, digamos. Como é a experiência de integração nas duas cidades? Porque uma coisa é ter infraestrutura boa, outra coisa é como você vai se sentir como estrangeiro no dia a dia. Saragoça tem uma comunidade de estrangeiros maior. A cidade tem mais expatriados, por exemplo, mais nômades digitais, mais latinos em geral, e isso tem dois lados. Por um lado, facilita a fase de adaptação inicial, porque daí tu encontra pessoas que passaram pelo mesmo processo, né? Comunidades online e presenciais, grupos de brasileiros, espaços que já estão acostumados a receber estrangeiros, a lidar com pessoas de outro país, lazer, cultura e qualidade de vida no dia a dia. Saragoça tem uma cena gastronômica muito boa, o tapeo, né, las tapas de Saragoça, não é tapa papapá, é tapa de aperitivo. É aquela tradição de sair para tomar um vinho, comer as tapas gratuitas, né, que oferecem os bares no balcão. Em Saragoça isso é real e é parte do cotidiano, ok? A cidade tem museus importantes, incluindo o Museu do Fórum Romano e o Museu Pablo Gargallo, que são museus muito importantes. Saragoça tem vida noturna movimentada para padrões do interior espanhol. O rio Ebro corta a cidade e tem áreas de lazer ao longo das margens, né, que são maravilhosas, cara, é muito bonito lá. Tem um parque grande, José Antônio Labordeta, que é um pulmão verde, vamos colocar assim, gigante que está no meio da cidade. Como se fosse o Parque do Retiro em Saragoça, né, e ele é frequentado por famílias, principalmente. Os Pirineus estão a menos de 2 horas, que são as montanhas que dividem a Espanha da França, e no inverno isso significa esqui acessível. Bom, não tão acessível, mas pertinho. Valladolid tem uma riqueza histórica e cultural que impressiona. O centro histórico é denso e muito bem preservado. Tem catedrais, igrejas, museus de escultura que são únicos no mundo. Tem uma variedade universitária que dá ritmo à cidade, com bastante movimento cultural, teatro, música, exposições. E é isso, a gastronomia também é muito forte em Saragoça, especialmente os assados, o tal do lechazo, não sei se já ouviu falar, ou o cochinillo. Lechazo é como se fosse aquele porquinho assado, né? É bastante típico ali da região de Saragoça. El lechazo ou el cochinillo. Aquele típico que a gente vê nas ceias de Natal com a maçã na boca e tal. Isso é muito típico em Saragoça. E também os vinhos da Ribera del Duero, que fica a menos de 1 hora. Estão entre os melhores vinhos da Espanha. Então, para famílias, as duas oferecem o que eu considero o elemento mais importante de qualidade de vida. Ok? A capacidade de ter uma rotina normal, previsível, com espaços públicos funcionando, parques cheios, crianças brincando na rua, sem aquele peso constante que muitos de nós carregamos no Brasil, né? De forma tão natural. E isso a gente nem... Chega um momento que a gente nem percebe mais, né? Que é assim. Mas quando chega aqui a gente esquece. E deixa eu te falar agora sobre os pontos fracos de cada cidade, porque seria desonesto só falar do que é bom, né? Saragoça, a cidade não tem a beleza arquitetônica espetacular de algumas outras cidades espanholas. Eu gosto muito de Saragoça, mas comparando algumas outras cidades, ela é mais moderna, digamos assim. Temos coisas maravilhosas
em Saragoça, não estou falando mal, só estou falando em tom de comparação. A cena cultural, apesar de boa, não chega perto das capitais. E Valladolid, o inverno é longo e cinzento. Existem semanas seguidas de frio. Valladolid é frio, frio intenso, céu fechado, né, que podem pesar no humor de quem não está acostumado. Isso aí pesa bastante, tá? A conectividade aérea é bem mais limitada, tá, do que Saragoça. Estamos comparando aqui, né, uma cidade com a outra. Ninguém está dizendo que uma é pior do que a outra. Não é isso. E o mercado de trabalho local, apesar de sólido, tem menos opções em setores de tecnologia e startups, por exemplo, do que Saragoça. Não são defeitos que inviabilizam nenhuma das duas cidades, são características que, dependendo do teu perfil, podem ser um incômodo menor ou um problema real. Então vamos chegar na conclusão que todo mundo está esperando, mas não da forma que talvez tu queira, ok? Não existe vencedora nessa comparação, ponto final, como eu sempre falo. Qualquer vídeo que te diga, essa cidade é melhor do que aquela, não tem melhor e não tem pior, desculpa, na minha opinião, são comparações e tudo vai depender do teu momento. O que eu posso te dizer com clareza é o seguinte, Saragoça faz mais sentido se tu quer mobilidade profissional frequente, precisa estar em Madrid ou Barcelona de vez em quando, ou trabalha com clientes nessas cidades. Então, se tu tem perfil mais urbano e não quer abrir mão completamente de uma vida cultural movimentada, se tu tem filhos que precisam de mais opções de atividades e estímulos variados, se você quer tranquilidade do interior com acesso rápido à metrópole, quando precisar, e se o clima quente no verão não te incomoda, Saragoça é perfeita. Valladolid faz mais sentido para ti se o teu caso é o seguinte, se tu busca imersão cultural profunda e uma vida mais conectada à Espanha histórica, se tu quer aprender aquele espanhol de verdade e se integrar à comunidade local, né, de forma genuína, tem renda própria e não depende tanto do mercado laboral, do mercado local, né, principalmente, e pode construir a tua vida no ritmo de uma cidade mais compacta e humana. Se tu tem família e valoriza um ambiente onde tudo é acessível, a pé ou de bicicleta, sem trânsito intenso, e se tu não tem problema com o inverno rigoroso. As duas cidades oferecem algo que muitos brasileiros chegam aqui procurando e levam um tempo para nomear, que é a sensação de que a vida pode ser vivida, não apenas sobrevivida. Isso tem um valor que não aparece em nenhuma planilha de custo de vida. Me conta aqui nos comentários, depois dessa comparação, qual das duas cidades ficou no teu radar e o que pesaria mais na tua decisão? A localização, o clima, o mercado de trabalho? Escreve aqui para nós que eu quero ler o que tu está pensando. Essas trocas aqui nos comentários às vezes geram os melhores conteúdos do canal e é para isso que a gente está aqui, para trazer informação, mas informação que tu precisa saber. E se esse vídeo te ajudou a pensar com um pouquinho mais de clareza, não esquece de deixar aqui o teu gostei, isso ajuda muito o canal a alcançar mais brasileiros que estão nesse processo, né, e precisam dessa análise real, não de lista de turismo disfarçada de conteúdo sobre imigração. Compartilha esse vídeo com quem tu sabe que está avaliando a Espanha, né? Isso aqui pode ser um empurrão que faltava para que essa pessoa saia do modo sonho e entre no modo planejamento, que é o mais importante. E se tu ainda não está inscrito no canal, faz isso agora e ative o sininho também, que isso é importante. E aqui a gente constrói esse projeto degrau por degrau, com informação séria, como eu sempre falo, tá bom? Para quem quer fazer essa mudança do jeito certo. Ok? Muchas gracias e nos vemos en el próximo vídeo.